Olá pessoal, tudo certo com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a nossa disciplina de cálculo de reatores químicos. E hoje, na aula 30 da nossa disciplina, nós vamos começar a tratar do tema de escoamento não ideal nessa parte 1, onde eu vou apresentar para vocês as principais características desse tipo de escoamento, o que é que diferencia os reatores com característica de escoamento não ideal em relação àqueles reatores ideais que nós estudamos até o presente momento na nossa disciplina. Então, bora lá. Até o presente momento na nossa disciplina a gente tratou de dois tipos de escoamento diferentes. O escoamento pistonado ou tubular, que era representado pelo reator PFR, e o escoamento com mistura perfeita, que a gente tratava e estudava nos reatores CSTR e batelada. Os escoamentos eles podem proporcionar ao nosso sistema comportamentos muito distintos no que se refere à capacidade do reator ou à distribuição de produtos dentro de cada sistema operacional distinto. Esses escoamentos que a gente viu aí como modelo pistonado de mistura perfeita são comuns e são utilizados aí para a grande maioria dos casos, tá? Normalmente o que é que a gente tem? Esses dois tratamentos, né, o pistonado e o de mistura perfeita, eles são os dois tipos de tratamentos mais simples e normalmente os reatores industriais apresentam um certo distanciamento desse tipo de comportamento. A gente tem um escoamento que está em uma região transitória entre o comportamento pistonado e o reator com comportamento de mistura perfeita. Normalmente um dos dois vai ter uma característica ótima para representar a característica do reator que estamos querendo dimensionar ou projetar. Isso aí independe da característica do reator que a gente está projetando. Pode ser um reator tubular, pode ser um reator CSTR. A gente vai encontrar em um desses dois extremos um modelo de representação aí satisfatório. Tá? Para alguns casos específicos aí não, aí a gente vai realmente precisar considerar esse comportamento aí específico, característico, claro, de um tipo de escoamento real. Esses equipamentos reais, então, ele tem um desvio desse comportamento ideal. Esses desvios podem ocorrer em proporções diferentes, ou seja, a gente pode ter um desvio de alta proporção, de alta magnitude, ou de baixa proporção e de baixa magnitude, né? De forma que os de baixa a gente consegue ainda aproximar as características do escoamento pelos modelos de escoamento ideal, pistonado ou mistura perfeita adequadamente, ou então a gente pode realmente necessitar aí de utilizar um modelo mais preciso e mais robusto, exclusivo e desenvolvido unicamente para o tipo de reator que a gente quer representar. Vamos recordar então do escoamento ideal. Primeiro, para um reator do tipo tanque, o reator CSTR, que a gente já está habituado. Nesse vídeo vocês podem ver o escoamento ideal acontecendo. Nele a gente observa um fluido entrando no nosso reator. Esse fluido é o fluido rosa que está sendo alimentado. Ele se mistura de forma uniforme dentro do nosso escoamento e a gente consegue observar aí a distribuição perfeitamente uniforme em cada um dos pontos. Isso significa dizer aquela consideração básica que tivemos ao longo de toda a nossa primeira unidade. Ao fluido entrar no reator, ele assume uma composição que é exatamente igual à composição de saída. E essa composição da saída é exatamente igual em cada um dos pontos da estrutura interna do nosso reator CSTR. Essa é a característica básica aí de funcionamento desse equipamento. É com base nisso que o modelo de mistura perfeita é conduzido, tanto para os reatores continuamente agitados, quanto para os reatores do tipo batelada. Passando agora para os reatores tubulares, nesse vídeo vocês conseguem observar o escoamento pistonado acontecendo nesse fluido roxo que está passando aí nesse reator com característica tubular. Observem que a gente tem um perfil plano de velocidade, ou seja, todas as partículas se movem ao longo do perfil aí apresentado de forma gradual e sequenciada. Né? A gente não tem nem antecipação, nem retardo de mistura, que são efeitos aí que alteram a característica do escoamento, que a gente vai estudar nessa parte 3 da disciplina. E a gente tem esse perfil plano e uniforme aí de escoamento acontecendo ao longo do tubo. É com base nisso que temos então os dois modelos ideais que a gente estudou ao longo de toda a unidade, toda a nossa disciplina, tanto para o reator perfeitamente agitado, quanto para os reatores de escoamento pistonado. Existem três fatores globais que apresentam ligação entre si e que compõem o tipo de escoamento ou a forma de contato, e eles resultam nas alterações principais, né, que a gente observa ao longo das características dos sistemas que apresentam escoamento não ideal. A primeira delas é a distribuição de tempo de residência do material que está escoando através do vaso, e esse é o modelo básico que vamos estudar aqui ao longo da unidade 3 para entender como as moléculas se movem dentro dos tubos que irão nos tratar como reatores ao longo da disciplina.
Temos ainda o estado de agregação do material em escoamento, ou seja, a sua tendência em aglomerar para alguns determinados grupos de moléculas e a tendência que elas possuem em se moverem juntas. Essa é a característica de micro ou macrofluido, que a gente vai discriminar um pouco mais para frente aqui ainda nessa aula. E temos ainda a antecipação e retardo de mistura do material que ocorre dentro do vaso. Esses são os 3 principais fatores aqui que podem resultar em escoamento não ideal dentro do nosso reator. Dentre esses, a distribuição de tempo de residência é a mais efetiva, é que ocasiona aí maiores distorções de comportamento em relação à idealidade. Existem diferentes motivos que podem ocasionar esses desvios do comportamento do escoamento em relação ao comportamento ideal, que é o esperado quando a gente trabalha com determinado tipo de reator. Essas causas, o que ocasiona esses desvios, podem estar relacionados aí com formação de canais preferenciais, recirculação interna de fluido na estrutura do reator, ou mesmo pela criação de regiões ou bolsões de estagnação no interior do vaso. Ao longo dessas figuras a gente consegue observar, por exemplo, nesse reator aqui de formato peculiar, que a gente tem algumas regiões de estagnação, aqui representadas como essas áreas cinza ao longo da nossa figura. O mesmo ocorre nesse reator do tipo tanque. Observe que a gente tem um efeito de mistura muito fraco na porção inferior do vaso, indicando que a gente tem aqui também mais uma região de estagnação. Aqui ainda nesse mesmo reator representativo, a gente tem mais um efeito aqui de curto-circuito, que é um efeito pelo qual o fluido tem a tendência de escoar por um caminho, por uma rota preferencial ao longo do escoamento. Então aqui a gente tem o que a gente chama de curto-circuito aqui para o fluido ocorrendo dentro do reator. Dentro de reatores aqui, com estrutura de partícula sólida, reatores catalíticos, a gente tem um efeito muito comum, que é o efeito de canalização, que ocorre principalmente quando a gente tem fluxos em contracorrente entre as vazões que estão correndo ali de sólido e gás, ou sólido e líquido dentro do nosso reator. Da mesma forma, temos aqui outro curto-circuito formado, onde vocês podem observar que o gás estreitou a porção de leito catalítico que tinha aqui e, obviamente, passa por esse caminho que é mais simples, resultando em um caminho preferencial dentro do escoamento. Então observe que a gente tem vários problemas, várias características distintas que podem resultar em problemas de escoamento dentro dos nossos reatores, e o objetivo aqui é evitar esse tipo de comportamento. Por quê? Porque esse tipo de comportamento é responsável muito estruturalmente pela redução da diminuição do desempenho das unidades reacionais. Então nosso objetivo enquanto engenheiros é garantir que os equipamentos que iremos adotar, os equipamentos que iremos dimensionar, que iremos utilizar nas indústrias químicas não apresentem esse tipo de falha de escoamento, esse tipo de falha de característica ao longo do seu desenvolvimento, do seu projeto, da sua operação. Nesse outro vídeo que está passando aí agora, a gente tem mais um exemplo de um reator continuamente agitado, do tipo tanque aí, onde a gente tem um desvio de comportamento aparecendo aí no vídeo para vocês. Primeiro a gente consegue ver a formação de zonas mortas dentro do reator. Essas zonas mortas são representadas por essas áreas azuis na região lateral do nosso reator. E depois a gente tem a apresentação de um outro problema de escoamento característico desse tipo de reator. Se a gente acompanhar o líquido rosa sendo alimentado, a gente consegue ver que a gente tem um caminho preferencial acontecendo, um curto-circuito. E esse curto-circuito ocasiona, claro, um menor tempo de residência para o fluido dentro do nosso vaso, dentro do nosso reator. Isso resulta, obviamente, em conversões menores para o produto do que aquelas que são esperadas, devido a uma característica de processo normal para esse reator que a gente está dimensionando. O objetivo aqui, então, dessa parte da nossa disciplina é que, se a gente conhece o que está acontecendo no interior do nosso vaso, ou seja, se a gente tiver um mapa completo da distribuição das velocidades de um fluido no interior de um determinado vaso, a princípio, nós somos capazes de prever o comportamento desse vaso como um reator químico. Então, na maioria dos casos, a gente não precisa conhecer tudo. A gente precisa saber apenas quanto tempo as moléculas individuais que percorrem esse vaso aí, que é o nosso reator químico, permanecem no interior do vaso, ou mais precisamente ainda, a distribuição de tempo de residência do fluido no interior desse nosso vaso. Para isso, a gente utiliza um método experimental para que a gente entenda esse escoamento. Esse método experimental é conhecido como método estímulo-resposta, e a gente vai ver agora como é que ele opera, como é que ele funciona. O método de estímulo-resposta pode acontecer tanto em reatores do tipo tanque, conforme eu estou apresentando nesse vídeo inicial aí para vocês, onde vocês podem ver que tem uma seringa ali roxa que está injetando um pulso de traçador. Esse traçador roxo percorre o nosso vaso
e se mistura perfeitamente de forma uniforme ao longo do nosso vaso. Da mesma forma, a gente tem a retirada gradual de concentração desse traçador ali numa saída, e aí a gente consegue quantificar exatamente o tempo que cada uma dessas partículas levou para percorrer ao longo do nosso reator do tipo continuamente agitado. Com isso a gente consegue determinar a distribuição de tempo de residência desse material no interior do vaso. Passando para o reator do tipo tubular, aqui vocês podem ver o experimento com a liberação do pulso de traçador, representado aí por esse líquido azul, e o tempo que ele demora para percorrer o interior do nosso vaso. A gente consegue ver que alguns elementos azuis começam a sair muito antes do que outros, e isso caracteriza a distribuição de tempo de residência. Observem que leva um tempo razoável até que todo o reator assuma a mesma coloração azul, indicando que a gente vai ter um perfil ali plano de velocidade de escoamento. Essa é a característica da distribuição de tempo de residência, entender como essas partículas percorrem o interior do nosso vaso e caracterizar esse escoamento da forma mais adequada possível para garantir uma boa representação do escoamento reativo do nosso sistema. Passando então para os conceitos aí de agregação molecular, a gente vai começar a falar sobre os conceitos de micro e macrofluido. Microfluido ele é definido como as partículas aí, os sistemas nos quais as moléculas individuais estão livres para se mover e se misturar. Enquanto os macrofluidos, a gente tem a tendência de que as moléculas sejam mantidas agrupadas ou em agregados ou empacotados. Na literatura vocês vão encontrar que sistemas com a única fase estão localizados em algum ponto entre os extremos de micro e macrofluido, e sistemas com duas fases têm comportamento aí peculiar e característico. A gente precisa estudar para determinar como acontece esse escoamento, se temos comportamento de microfluido ou de macrofluido. Fujam da rotina pré-determinatória que diz que gases se comportam como microfluido e líquidos se comportam como macrofluido. Eu vou falar para vocês por que disso. Consideremos esses dois reatores aqui na figura. A gente tem um reator de aspersão gasosa e um reator de torre de spray. Os dois são reatores com interface líquido-gás. Observem que no reator de aspersão a gente tem borbulhamento de gás no interior de um líquido, e dessa forma aqui o gás vai ser um macrofluido. Por quê? Porque as partículas de gás apresentam a tendência de se aglomerar e seguir agrupadas ao longo do regime de escoamento, enquanto o líquido se comporta como um microfluido. No reator de torre de spray, observe que a gente tem um comportamento contrário. A gente tem um sistema básico gasoso para o qual a gente faz uma aspersão de líquido na forma de um spray. Dessa forma, as gotículas de líquido têm a tendência de se aglomerar, formar empacotados aglomerados, e aqui o gás vai ter comportamento de microfluido e o líquido um comportamento de macrofluido. Então, observe que a gente não tem uma relação muito direta entre gás ser microfluido e líquido macrofluido. Essa tendência não existe. O que existe é sistemas que proporcionam agregação de partículas gasosas e sistemas que ocasionam a agregação de partículas líquidas. Tudo depende aí do regime operacional que a gente está impondo ao nosso reator. Vamos passar então para os efeitos de antecipação e retardo de mistura. O que a gente tem é que esses efeitos, tanto de antecipação como de retardo de misturas, podem ocorrer dentro do reator e podem até mesmo ser ocasionados propositalmente dentro da estrutura do nosso escoamento. Por exemplo, para reatores que operam com reações aí em fase gasosa, com dois reagentes gases sendo alimentados no reator, é normal que a gente gere um efeito proposital de antecipação de mistura para garantir que os gases percorram o reator de forma uniforme e misturada, garantindo bom contato entre eles para que a gente tenha uma boa taxa de reação química dentro do nosso reator. O que a gente tem é, nessa região aqui de antecipação de mistura, a gente tem uma mistura intensa das partículas, muito similar ao que acontece nos reatores continuamente agitados, e a partir daqui a gente segue com o perfil plano de velocidade. Nos efeitos de retardo de mistura, a gente tem exatamente o mesmo comportamento, só que invertido. A gente tem um perfil plano inicial aqui de velocidade, com pouca mistura, e uma intensa mistura na região posterior do reator, que é onde a gente efetivamente resulta aqui no efeito de mistura adicional. Geralmente esses efeitos aqui, esses fatores, têm pouco efeito no comportamento global para um fluido escoando. Entretanto, para sistemas aí que possuem duas correntes de entrada de reagentes, esse efeito começa a ser muito importante e precisa passar a ser considerado dentro do nosso reator. Isso acontece basicamente por conta desses efeitos que vocês estão vendo aqui. Se a gente promove alta taxa de mistura na entrada do reator, a gente vai ter muito contato, de forma que a gente vai ter uma cinética de reação acelerada no início do nosso reator. Se a gente não promove esse contato íntimo entre os reagentes gasosos aqui A e B, por exemplo,
a gente vai ter uma taxa de reação baixa, porque a gente vai ter pouco contato entre o material, eles só estão se encontrando aqui na porção final do reator, de forma que a gente não vai ter aqui taxas de reações apreciáveis para esse sistema. Então, embora não seja muito significativo o efeito de antecipação e retardo de mistura dentro da estrutura de cálculo para a distribuição de tempo de residência, eles são efeitos, sim, que precisam ser considerados para garantir boas taxas de reação dentro dos nossos reatores químicos. Dessa forma, a gente pode dizer que a função de distribuição de tempo de residência, o estado de agregação das partículas envolvidas na nossa reação e os efeitos de antecipação ou retardo de mistura exercem sim influência sobre o comportamento dos fluidos nos reatores, alguns em um maior grau, como por exemplo a distribuição de tempo de residência, e outros em um grau um pouco menor, como por exemplo os efeitos de antecipação de mistura. Em alguns casos, vocês vão observar que o comportamento de algum desses fatores pode ser ignorado. Entretanto, em outros casos, esse mesmo efeito pode exercer um papel crucial. Tudo isso depende muito da característica do reator que está querendo ser representado ali pela gente enquanto engenheiro. Essa influência, obviamente, ela se relaciona de uma forma muito forte com o tempo de reação, com o tempo de mistura e com o tempo de permanência do material reagente no interior do vaso. E é basicamente isso que a gente vai estudar aqui ao longo dessa nossa unidade. Na parte 2 a gente já vai ver como a gente consegue transformar esse tipo de dado aqui de experimentos de estímulo de resposta em características de tempo médio de residência do material ao longo do vaso, para a partir dessas informações determinar as características reacionais desse vaso em comparação aí, por exemplo, com vasos ideais, né? Essa perda, o que é que ocasiona essa distribuição de tempo de residência alterada em relação ao reator ideal. Esse é o objetivo dessa parte, é isso que a gente quer determinar aqui ao longo dessas aulas. Então, só para apresentar para vocês aqui um breve resumo, o que é que a gente tem? Para o escoamento não ideal, primeiro vamos considerar aqui o escoamento em um reator do tipo tubular ideal. O que é que a gente observaria nesse escoamento? A gente teria uma alimentação aqui. Essa alimentação segue na forma de um pulso no tempo inicial, ela percorre todo o reator ao longo do tempo 1, sendo o tempo 1 o tempo de residência desse reator específico, e ela chega na saída exatamente como o mesmo pulso que foi alimentado, ou seja, a gente não observa espalhamento da curva ao longo da reação. Considerando outro limite, outro extremo, que seria o reator de mistura perfeita ideal, o que é que a gente observaria? A gente observaria um pulso sendo alimentado no T0, esse pulso aqui obviamente atingiria a máxima concentração no tempo no qual ele foi inserido no reator, e a gente iria observando a diminuição gradual dessa concentração ao longo do tempo, de forma que mesmo em tempos muito longos, devido ao efeito de mistura perfeita, a gente ainda teria um certo resquício, uma certa concentração desse material que foi injetado. Essa é a característica aí básica de um reator de mistura perfeita com escoamento ideal. Por fim, chegamos no comportamento do reator não ideal, que apresenta aí um escoamento genérico qualquer. O que é que a gente observa para esse reator? Fazendo a mesma injeção de um pulso aqui dentro de um determinado intervalo de tempo T0, o que a gente observa é um espalhamento da curva com uma saída gradual da concentração desse traçador. Ou seja, o que a gente vai observar é que aqui a gente tem um perfil aproximadamente gaussiano em relação à distribuição da concentração da saída de traçador como uma função do tempo. O que a gente vai verificar é como a gente vai representar isso como uma função ao longo do regime de escoamento. E esse é o objetivo da aula parte 2, que eu estou liberando junto com essa, para que vocês observem como é que a gente tem esse perfil aqui representado como uma função genérica. Então, pessoal, era isso que a gente tinha aqui para essa parte 1. Na parte 2 a gente vai ver essa parte da função, distribuição de tempo de residência propriamente dita, caracterizando esses regimes de escoamento. A gente se encontra então em alguma próxima aula ou atividade da nossa disciplina. Até lá!